Oi, gente, Roberto Rilo Bísquero aqui com mais uma sessão arqueologia no canal, tá? Vamos falar sobre Gaius Connection, um duo da Suíça que atuou entre 1982 e 1984 e que fazia um som que misturava, né, essa eletrônica herdada do Giorgio Moroder, do Kraftwerk, com o espírito punk, new wave. Laugh about, ria sobre, tem bastante risadinhas aqui. Misturando essa irreverência, esse humor da new wave, você vai ver que o som deles é cheio de efeitos sonoros. Essa canção aqui, por exemplo, é uma canção infantil, de ninar, alemã. Na verdade, parece sempre que são dois garotos brincando, tem um aspecto muito lúdico. E aí eu quero retomar isso em dois prismas, tá? Dois garotos brincando, muito lúdico. Bom, primeiro prisma, são dois garotos, ou eram, né? Dois garotos mesmo. Essa dupla, quando produziu esse trabalho, né? Começou a produzir isso, tinha 14 e 15 anos, respectivamente. Ó, cheio de então eles eram praticamente crianças, né? Então você fala, por isso que você falou que eles estavam brincando, né, com os sons. Gente, só que aí entra o segundo prisma, né? Você vai encontrar em várias partes aqui, o Kraftwerk gritando, o Computer World gritando, né? Ó, parece criança brincando mesmo. Então, só que a gente tem que lembrar que essas duas crianças, assim como os adultos que produziam na época, eles estavam explorando as possibilidades então novas que os sintetizadores proporcionavam, né? Numa época em que cada vez mais os sintetizadores se tornavam fáceis de comprar ou mais fáceis de consumir, né? Claro que um dos fatores da ascensão do synth pop foi que, da minimal wave, toda essa parte eletrônica, foi que essas coisas eletrônicas ficavam cada vez mais acessíveis, né? Então, são garotos, sim, de 14 e 15 anos, isso mostra na simplicidade que você tem da estruturação das canções, tudo, mas são garotos que, como muito adulto da época, estavam testando, brincando com as possibilidades dos sintetizadores, né? Tem uma faixa aqui, Dallas, isso é de outro álbum. Por que eu não estou pegando um álbum? Tem dois álbuns aqui no Spotify, tá, pessoal? E eu estou mostrando aleatoriamente, assim. Estou falando sobre o Gaius Connection e não sobre um álbum específico. Eu acho que no Bandcamp também tem
essa dupla suíça. Se tiver mesmo, eu deixo o link para acessar a música deles no Bandcamp na descrição deste vídeo, porque aí você não precisa ter serviço de streaming. Só que depois de algumas audições, o Bandcamp vai pedir para você baixar os arquivos, né? Essa canção Dallas aqui tem o nome da minha série de TV, novela na verdade, favorita. Eu era viciado em Dallas, eu tenho todas as temporadas. O mundo, né? Aqui no Brasil passou, mas não fez nada de sucesso comparado ao que fez na Europa e nos Estados Unidos. Os bares paravam, as ruas ficavam desertas, lembra? Não tinha tecnologia para gravar coisas, videocassete já existia, mas era caro, enfim. As pessoas ainda, na virada dos anos 70 para os 80, quando Dallas atingiu o auge, 82 e tal, 80, 81, 82... Bob, Pamela e J.R. estão me ganhando. Então, os lugares ficavam às moscas de tão sucesso que essa série fez. Então, aqui tá falando, né, que não tem mais sexo, não importa, tem Dallas. A guerra na Palestina, não importa, tem Dallas. A guerra que importa é entre Bob, J.R. e Pamela, que eram três. Eram os três principais, vamos dizer assim, da série. Por um pouquinho. Então você tem, assim, esse aspecto. Tem gente que fala que é minimal wave. Tá, tudo bem. Tá em sites de minimal wave, sim. Não é bem minimal wave, é mais synth pop, mas enfim, isso é... O importante é que eles misturavam, né, essa coisa eletrônica com uma certa atitude punk que a gente percebe em alguns vocais, né? Não é... Isso aqui é puro Kraftwerk e tal, mas você vai pegar partes que as coisas são mais punk, assim, sei lá, hoje em dia até... Poderia falar que era cyberpunk, precursor de... Enfim, gente, foi uma dupla, né? Que depois um dos garotos, o Felipe, guardou um monte de material no seu sótão, no seu porão, vai saber onde que ele guardou. E ele continuou na indústria da música, né? O outro membro nunca mais ouvi falar, enfim. Mas um dos meninos, ele ficou no mundo da música. E aí, lá no começo dos anos 2000, os trabalhos foram sendo reeditados com faixas inéditas. Na época, eles chegaram a lançar um ou dois cassetes, mas foi muito restrito, né? Claro que quando lançou em CD no começo dos anos 2000, também continuou restrito, porque não era uma produção de CD em massa. Hoje em dia, né, com a ascensão dos streamings em suas diferentes formas, isso está mais acessível. Por exemplo, escuta aqui no Spotify. Tá? Então, mais uma arqueologia. Tchau.